novamente no ar, novamente na TV Mundo Maior. Nós estamos aqui iniciando o nosso quarto e último bloco, que eu tenho algumas perguntas que me chegaram aqui por e-mail, mas também queria fazer um convite para vocês. Toda essa possibilidade que nós temos aqui de levar essa informação, todos esses programas que você vê, seja ele ao vivo, seja gravado, né, só é possível com a sua participação. Tanto a participação na qual você mostra que está nos assistindo através das perguntas, do Facebook, do e-mail, como também da sua contribuição. Por menor que seja, através do Clube Amigos da Boa Nova, você consegue nos ajudar a manter tudo isso funcionando. É uma equipe grande, é uma equipe dedicada e que muitas vezes carece de recursos financeiros. Por isso, o clube não é uma maneira pela qual todo mundo que acaba desfrutando da programação da TV Mundo Maior pode se sentir participando, mesmo que indiretamente. Então, participe do Clube Amigos da Boa Nova, se torne um sócio. É só ligar para o telefone 0800 12 18 38 ou através do site do Amigos da Boa Nova. É amigosdaboanova, tudo junto, .com.br e você poderá fazer a sua contribuição. Vem participar conosco, vem ficar junto conosco. Dando seguimento ao nosso estudo, em relação aos elementos, ao ciclo, né, dos elementos que nos ajudam a crescer espiritualmente, chegamos agora para falar então do mundo de expiação e provas. O que acontece no mundo de expiação e provas? Se no mundo primitivo o que faz as pessoas melhorarem são os instintos, né, é a sobrevivência, é físico, é endocrinológico, é neurológico, né? O desenvolvimento do afeto se faz através da carne bruta, né? Quente, sangrenta, vamos dizer assim. No mundo de expiação e provas, o que é? São as emoções, né? E quando você não lida bem com elas, seja por exagero ou por não permitir que elas se manifestem, surgem as neuroses. As neuroses não é necessária, mas ela pode ser muito útil. Então a gente estuda muito o ciclo das neuroses. Por quê? Porque na psicologia e na psiquiatria, o estudo da saúde mental, do funcionamento psíquico do ser humano se fez em cima do que era patológico. A gente só percebeu que existia aparelho psíquico, como Freud o descreveu, observando aqueles cujo aparelho não funcionava direito. E o principal estudo foi feito em cima dos neuróticos. E a principal neurose estudada foi a histeria, né? Que eram as famosas mulheres histéricas que o Freud estudava. Depois ele descobriu que não eram só as mulheres que eram histéricas, porque a histeria vem da palavra histero, e histero significa útero. Eles achavam que eram só as mulheres que tinham histeria. Até que Freud descobriu que ele mesmo sofria de histeria. E ele percebeu então que isso era uma característica do ser humano no geral, e não tinha nada a ver com o gênero masculino ou feminino. Então, estudar as neuroses nos ajuda a trazer elementos para trabalhar as nossas necessidades próprias do mundo de expiação e provas. Então, se nós formos olhar o nosso próximo diapositivo, que fala sobre o ciclo das neuroses, nós vamos ver que as emoções que assolam o ser humano neste mundo de expiação e provas simplesmente são 4, não é? A raiva, que é quando o nosso egoísmo não é atendido, a culpa, porque muitas vezes pela raiva a gente comete coisas que depois a gente se arrepende, principalmente quando a gente começa a alimentar ou sentir raiva de pessoas, coisas, lugares ou pessoas que a gente ama, certo? Ou gosta. Em seguida a gente começa a ter medos, porque se eu posso manifestar a minha raiva, outras pessoas também podem, certo? Então eu fico com medo que os outros tenham raiva de mim. E aí vem a necessidade de controlar os outros, que é a necessidade do poder, de estar por cima, de mandar, de escravizar, de controlar. E aí quando eu tento controlar, eu consigo por um tempo. Em seguida, alguma coisa eu não controlo, por não ter controle, por meu egoísmo não ter sido atendido mais uma vez, vem a raiva de novo. E aí vem a culpa, vem o medo, controle, raiva, culpa, medo e controle. Esse é o ciclo das neuroses. Teoricamente falando, né, a gente vai imaginar que isso é doença. Não, isso é uma insanidade, né? Ciclar por essas emoções é o que deve ser feito num mundo de expiação e provas. Ciclar, só ficar nisso ou não fazer isso é que é insano, né?
você vai acabar adoecendo, tá? Então nós precisamos vivenciar as emoções. Reprimi-las ou liberá-las é insano. Ter as emoções reprimidas ou liberadas faz com que nós acumulemos insanidades nos aspectos da nossa vida. No biológico, no psicológico, no social e no espiritual. E mais cedo ou mais tarde vai aparecer um problema. Se ele for orgânico, é uma doença física. Se ele for psicológico, é um transtorno mental. Se ele for social, é uma inadequação, uma inadaptação psicossocial. E se ele for espiritual, na maioria das vezes, ele passa desapercebido. Por quê? Porque hoje é difícil as pessoas entenderem o que é um diagnóstico espiritual. No meio espírita, as pessoas acham que o diagnóstico espiritual é encosto, né? É ter entidades nos envolvendo num processo obsessivo, pertinaz e maligno. Não. Isso é um problema espírita, tá? Agora, problema espiritual é quando você não sabe por que este espírito está encostado em você. E quando você descobre, você nega. Então você descobre que está com um encosto porque é egoísta. Mas ninguém fala para você como que você vai trabalhar o egoísmo. Se você também não sabe que é orgulhoso e que esse espírito está com você porque você é orgulhoso e assim por diante. Num mundo de expiação e provas, portanto, você tem que gastar as suas emoções, sem reprimi-las e sem liberá-las, e sim vivenciá-las de maneira responsável. É a responsabilidade que vai nos ajudar a vivenciar a raiva, a culpa, o medo e o controle de maneira a crescermos espiritualmente. Okay? Essa é o conteúdo, até aqui, que nós vamos nos preparando para começar a ver lá no Evangelho, nas 4 partes em que, nas primeiras nós vamos aprender os fundamentos. Como é que eu vou lidar com essa minha instância psíquica? Depois vem os instrumentos, depois as instruções e depois os instrutores, que tem a ver com a raiva, com a culpa, com o medo e com o controle. Ou seja, vamos aprender a responder pelas nossas emoções sem mais termos comportamentos ou atitudes insanas que vão nos levar a ficar doentes. Okay? Lembrando que doença é tão e apenas somente um chamamento. Nós temos aqui já alguns e-mails que nos chegaram com algumas perguntas. Nós temos aqui a Janaína Ávila, né? Ela diz o seguinte: eu acredito estar começando o período de aceitação e a plena certeza do amor de Deus. Eu decidi não reclamar mais das coisas que eu não posso mudar no momento. E vi que as coisas ruins acontecem, mas Deus nos dá condições para passarmos por elas. Isso me fez ver que realmente não estamos sós. Sim, ela agradece. Obrigado, Janaína. Com certeza, a gente não está sozinho. E que nada é por azar ou por sorte. Tudo tem uma razão maior de ser, basta mudar o seu ponto de vista. E começa pela aceitação da vontade maior. Né? Paulo de Freitas, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte: muito bom o programa, Dr. João Lourenço. As explicações sobre os elementos ficaram muito claras. Estou gostando bastante. Um grande abraço. Agradeço o carinho com que vocês todos recebem a minha palavra e faço de vocês meus multiplicadores. Não que o que eu falo seja importante, mas que a palavra de Deus é importante. Né? E Luciana Pereira, de Campinas, aqui de São Paulo, diz o seguinte: Dr. João, o programa está maravilhoso. Vou acompanhar toda sexta-feira. Seja bem-vinda e sempre que quiser participar conosco, mande o seu e-mail através do novamente @tvmundomaior.com.br, que nós vamos estar recebendo com muito carinho, e também através do Facebook, que é no site facebook.com/TV Mundo Maior, e você poderá conversar conosco. Nós estamos chegando aí no final do programa, pelo qual a gente quer expressar o nosso agradecimento, em primeiro lugar, ao Poder Superior, na maneira em que cada um o conceba, pela oportunidade de estarmos consciente e ativamente participando da sua obra, promovendo a palavra, ou, aliás, atraindo as pessoas para o seu mundo de amor através das palavras que remontam ao coração de cada um. Agradecemos a sua atenção e que possamos aqui na semana que vem estarmos com mais um Novamente na TV. Até lá!